Ultimamente você anda se sentindo esquisito, sentindo muitas variações de humor e não tem uma explicação muito lógica para isso? A resposta para essa pergunta é que a sua frequência, a sua vibração está se modificando. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Vivian Garrido. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vibração e eu vou explicar para vocês como manter uma vibração elevada. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é assinante do nosso canal, aproveite para assinar agora, acionar também o sininho, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e depois eu quero também que você comente aqui embaixo o que você achou para a gente conversar um pouco mais a respeito, tá certo? Então agora vamos ao assunto. Se você anda se sentindo meio esquisitão ultimamente, tendo emoções, sentimentos e passando por situações que antes você não passava e que parecem que estão vindo do nada, não acho que você é estranho. Na verdade, você está passando por um processo que todos nós estamos passando juntos. A frequência energética do nosso corpo está mudando, ela está se elevando. Independente do nível de conhecimento de cada pessoa, todo mundo está passando por esse processo junto. E isso vai fazer com que a sua mente e os seus sentimentos, com que tudo fique mais acelerado. Por isso que parece que está tudo muito à flor da pele. Você está ficando mais consciente, mais sensível, mais empático, mais amoroso, independente do que você está fazendo, independente do teu ciclo de evolução, independente de que nível você esteja neste processo. Então, o desafio agora é você trabalhar isso para que não fique se sentindo mal. Aprender como funcionam esses princípios de frequência para você viver melhor nesses tempos que já estão acontecendo. Você provavelmente está incomodado sem saber porquê, está sentindo as coisas muito mais caóticas e mais aceleradas. Isso está acontecendo porque você está se ajustando a esse novo nível energético. Você está transcendendo de um nível mais baixo para um nível mais alto e, obviamente, você vai sentir algumas reações no seu corpo. E essa aceleração faz parecer que a gente tem menos tempo. Parece que a gente tem que ficar mais tempo acordado, parece que a gente tem muito mais coisas para fazer e, além disso tudo, a gente ainda tem que ficar lidando com toda a negatividade do mundo, das pessoas ao nosso redor e às vezes até com a nossa mesma. Fica muito difícil a gente permanecer centrado com esse excesso de informação. O tempo todo a gente está conectado com informações excessivas e, no geral, são informações negativas. Estamos nas redes sociais, estamos ouvindo um monte de conversas, estamos entrando em contato com várias pessoas e nós estamos percebendo muito mais isso porque nós estamos realmente mais sensíveis para tudo isso. Então, às vezes, aquela pessoa do seu trabalho que vivia reclamando e que antes você mal percebia isso, ou às vezes você até reclamava junto com ela, pode ser que agora você esteja se irritando, se incomodando muito mais com isso do que você se incomodava antes. Então, como você vai fazer para manter a sua frequência elevada com isso tudo acontecendo ao seu redor? Você vai precisar cultivar algumas habilidades relacionadas à energia e à consciência. Mas como você vai estabilizar isso se tudo que está acontecendo ao seu redor ainda está vibrando na sua frequência anterior? Agora, nessa nova era que a gente chama de era da intuição, você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, ao invés de você se sentir esgotado por tudo isso, de você se incomodar com as pessoas que estão reativas, que estão apáticas, que estão reclamando de tudo, você esteja cansado de se sentir hiperativo demais ou apático demais, você talvez esteja cansado de se sentir anestesiado ou muito acelerado, talvez você tenha começado a captar as energias das outras pessoas e não apenas o que elas fazem, falam e o que você vê fisicamente. Você talvez possa estar se sentindo meio atrasado nesse processo. Mas não se preocupe, porque no fim das contas tudo acontece no momento que tem que acontecer. Nós estamos saindo de um momento em que as pessoas utilizavam da esperteza e da força para conseguir aquilo que elas queriam nesse mundo material, para um momento em que as pessoas estão mais ligadas no amor, na sensibilidade, na empatia, no apoio e na materialização das coisas através da cocriação consciente. Eu precisava fazer essa introdução para você entender do que eu estou falando, mas agora eu vou explicar para você como você faz para manter a tua frequência alta. E na verdade você só pode fazer isso se você
ressignificar todas as coisas negativas que acontecem com você. Se você parar de reclamar delas e ver o que de positivo elas podem te trazer. Pouquíssimas vezes na vida a gente se movimenta para que as coisas mudem se não tiver acontecendo absolutamente nada, só porque a gente se cansou. Então, geralmente tem que acontecer alguma coisa para que a gente comece a se mover. E, obviamente, você não precisa esperar acontecer uma grande tragédia, você perder um emprego, você perder um ente querido, alguma coisa de muito grave acontecer para você começar a mudar. Então, nesse momento em que a intuição está mais aguçada, você tem que começar a utilizá-la de uma forma consciente, para que você não precise passar pelas coisas negativas. Mas, como você ainda está no processo, talvez você ainda não esteja conseguindo fazer isso conscientemente, então algumas coisinhas desagradáveis ainda vão acontecer. Só que você pode mudar a sua frequência se você entender esses sinais do universo como coisas para a sua evolução, coisas que vão te ajudar a melhorar, vão te ajudar a reconhecer sombras, vão te ajudar a entender melhor o que você está sentindo, para que você possa transformar aquilo que você precisa transformar. Nos momentos que você estiver infeliz, insatisfeito, que as coisas estiverem dando todas erradas, use isso como uma alavanca para você fazer mais, para você melhorar, para você mudar essa situação. Hoje em dia as pessoas se deprimem por tão pouco. Qualquer coisa que acontece, elas já começam a reclamar e elas já começam a dizer que não tem sorte, que as coisas ruins só acontecem com elas, e elas poderiam usar isso como uma alavanca para mudar. Então, às vezes, você pode ter perdido um emprego onde você ganhava bem, onde você era bem-sucedido, mas o universo está te mostrando que existem outras alternativas e que talvez você possa explorar outros caminhos para você crescer, para você ser melhor, para você estar mais feliz, inclusive. Mas se quando você perder o emprego você ficar deprimido, porque agora você não tem mais o dinheiro, agora você não pode mais fazer as coisas materiais que você podia fazer, ao invés de você ir buscar o seu eu interior, entender o porquê que aquilo aconteceu e buscar uma atividade que talvez vai te deixar mais feliz, que vai ser mais alinhada com você, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você vai acabar definhando e não vai conseguir sair daquela frequência baixa que você entrou por ter perdido esse emprego. Então é normal você, em alguns momentos, passar por situações que vão baixar sua frequência, mas conscientemente, você sabendo disso que eu estou te falando aqui agora, você parar e não se deixar abater e começar a racionalizar as coisas que estão acontecendo e trazer para a consciência o que de positivo aquilo que foi negativo pode te trazer. Por esses dias, na live, teve uma pessoa que disse que não se conformava de ter perdido a mãe e que não conseguia ver nada de bom. Se você for pensar somente na ausência da pessoa que você ama, na morte desse corpo físico aqui, tá? Porque a vida nunca acaba, essa pessoa, esse ente querido seu, ele ainda tá aí com você, né? Na sua energia, nas suas ações, naquilo que ele te ensinou, você vai ficar em sofrimento e não vai conseguir superar isso. Agora, se você pensar em tudo de bom que aquela pessoa te ensinou, em honrar as coisas que essa pessoa te ensinou, e sempre lembrar dela nos momentos em que você estiver agindo de uma forma que ela gostaria que você agisse, quando você estiver passando uma coisa bacana, você lembrar da sua mãe e pensar, minha mãe se orgulharia disso, minha mãe ficaria feliz, olha, minha mãe gostava disso, e trazer para perto de você os momentos de alegria que você passou, os aprendizados, porque essa pessoa continua vivendo através de você, e entender que aqui é uma passagem. Então, de qualquer forma, o corpo físico sempre vai se deteriorar e a vida vai continuar e você pode passar para frente os ensinamentos, os sentimentos, as coisas boas que aquela pessoa ensinou para você. Se você ficar pensando somente na ausência, somente na dor, você não vai estar honrando tudo de bom que aquela pessoa fez na sua vida. Todos os ensinamentos, todas as situações felizes que vocês passaram juntos. Então, quando você pensa nas alegrias, mesmo que aquela pessoa não esteja mais fisicamente, você faz o teu cérebro reviver aquela situação e você consegue também, através disso, elevar a sua vibração. Independente do seu nível de evolução, a sua frequência já está subindo, a vibração já está subindo. Nós, quando fazemos os trabalhos do reset quântico, aqui no Desperte Seu Melhor, nós vemos isso. Muitas vezes a pessoa está muito acima da tabela de Hawkins na vibração. E quando fizemos as primeiras medições em relação a isso, ficamos sem entender, achamos que tinha alguma coisa errada, só que depois nós fomos percebendo que isso tinha a ver, né, com a passagem da Terra para a quinta dimensão, com todas essas elevações vibracionais que já estão acontecendo, que são justamente para a gente passar
daquela era mais involuída para uma era mais evoluída, que é essa, a era da intuição. Então, se você quer manter a sua frequência alta, busque o positivo em tudo que acontecer. Não importa se foi uma tragédia, não importa se foi uma coisa que, ao seu ver, nesse momento está doendo, está sendo difícil. Internalize isso, medite nisso, pense profundamente em tudo de bom que aquilo de ruim pode te trazer. Eu sei que pode parecer loucura, mas todas as situações negativas, elas estão acontecendo para nos ensinar algo e para a gente evoluir de alguma forma. Então, se você hoje teve uma pessoa que te passou a perna e você está muito chateado com isso, isso vai te ensinar alguma coisa para em outro momento você não passar mais por essa situação, ou para que você se torne uma pessoa melhor. Perdoe, tenha um sentimento de amor incondicional, olhe para aquela pessoa e tenha compaixão por ela não saber fazer melhor do que o que ela fez para você. E dessa forma você vai conseguir sempre manter a sua frequência, a sua vibração elevada, e cada vez mais, com a sua frequência alta, você vai atrair situações cada vez mais positivas. Se você ainda está atraindo, se ainda estão acontecendo situações negativas com você, você pode muito bem mudar isso, somente ressignificando essas coisas negativas, pensando positivo em relação a elas, que depois elas vão ir se transformando até que você não passe mais por essas coisas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam aqui embaixo, comentem também para a gente conversar mais sobre o assunto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!